Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nosso coração, nos envolvendo e também aos nossos familiares e aos nossos amigos. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. E aqui estamos para trazer as lições do Evangelho à luz do Espiritismo, ou seja, através dos princípios que formam a doutrina espírita. Nosso programa é dinâmico e também participativo. Estamos ao vivo e você pode enviar sua mensagem tanto através do Facebook quanto também através do YouTube. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência aos ensinos de Jesus, conforme estudados por Kai Barschuttel. Na terceira parte, vamos iniciar o desdobramento de uma nova carta de Paulo de Tarso, e lá no final do programa nós vamos ter então a palavra de José Herculano Pires sobre uma passagem do Novo Testamento. Tudo isso começando agora. E vamos então já colocar aqui no ar a nossa apresentação em slides para que você possa então acompanhar todos os estudos do nosso programa. E nós estamos desenvolvendo o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Você está vendo a capa aí do livro, e essa é a capa da edição da Federação Espírita Brasileira, com a tradução do Evandro Noleto Bezerra. E o capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, nós vamos tecer comentários sobre o item 13 desse capítulo, que faz parte das instruções dos espíritos, e é uma mensagem do espírito Ferdinando, que se apresenta apenas e tão somente como um espírito protetor. Essa mensagem foi dada num grupo espírita da cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1862, e encaminhada para Allan Kardec. É uma mensagem muito importante, porque, através dela, nós temos que nos fazer a pergunta: o que estamos fazendo com a nossa inteligência? Nós a estamos colocando para favorecer, beneficiar a coletividade humana? Ou estamos utilizando a nossa inteligência de uma forma egoísta? Então, tudo isso, Ferdinando vai abordar para nós. E destacamos, então, dois trechos da sua mensagem, que são dois trechos bastante significativos. Eis, então, o primeiro na tela, quando ele nos diz: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver, ao vosso redor, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Vamos conversar um pouco sobre essas palavras do espírito Ferdinando, sobre o uso que fazemos da inteligência.
ele inicia nos fazendo um pedido: não nos orgulharmos pela inteligência que temos, pelo acúmulo de conhecimentos que possamos ter. Porque, em verdade, diante da criação divina, de tudo o que existe no nosso planeta e no universo, a nossa inteligência e o nosso conhecimento são bem poucas coisas. Tanto isso é verdade que, mesmo mergulhando no campo da ciência, não temos resposta para tudo. Não conseguimos saber tudo nesta encarnação. E mesmo, como ele nos lembra, mesmo que sejamos considerados muito inteligentes, mesmo que tenhamos uma carreira profissional, técnica, científica, que recebe elogios, isso não é motivo para a vaidade, para o orgulho, porque continuaremos a não saber tudo. E temos sempre que aprender. Aliás, o verdadeiro sábio é aquele que diz que a única coisa que ele sabe é que precisa continuar a aprender. Deus nos deu a inteligência para que possamos fazer o bem. Por isso, Ferdinando, no seu texto, nos diz que precisamos utilizar a inteligência a benefício de todos, o que nem sempre acontece. Quantas pessoas muito inteligentes utilizam essa inteligência para o mal? Utilizam essa inteligência egoisticamente, apenas para se dar bem nesta existência. Mas não é isso o que temos que fazer. A inteligência, que é um dom divino, que vamos desenvolvendo, tem que beneficiar a todos. Como nos lembra no final aqui do texto, é uma missão que Deus nos deu, nos colocando a inteligência, a facilidade de adquirir o conhecimento, para que possamos, então, auxiliar os nossos irmãos em caminhada evolutiva, porque é a lei da solidariedade que rege todo o universo e é uma lei divina. E lembrando que, em relação a pessoas mais inteligentes do que nós somos retardatários. Mas, obviamente, que em sendo mais inteligentes do que outros, então, nós precisamos auxiliá-los como gostaríamos que aqueles que mais conhecem, que melhor raciocinam, também nos auxiliem, não é mesmo? Aliás, quando precisamos aprender alguma coisa, nós procuramos sempre quem sabe. Então, utilizemos a inteligência para o bem de todos, lembrando da necessidade da solidariedade. Mas Ferdinando continua no seu texto, e vamos agora mais um trecho, esse espírito protetor que vem aqui nos dar um puxão de orelha, quando ele nos diz: a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ao ler este trecho da mensagem do Espírito Ferdinando, isso nos fez recordar um depoimento de Chico Xavier, depoimento esse que ele deu quando estava sendo entrevistado
quando perguntaram para ele o que eram das pessoas muito inteligentes no mundo espiritual, os políticos, os governantes, que notícias o Chico Xavier tinha? Então, ele disse que já lhe haviam sido apresentados muitos quadros de pessoas famosas, inscritas na nossa história, e que depois da morte estavam amargando sofrimentos, às vezes inenarráveis, porque a maioria não usou a inteligência, não usou o poder para fazer o bem aos outros. A maioria se deixou levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, utilizando, por exemplo, a ferramenta da hipocrisia e sendo, portanto, perante a lei divina, culpado pelo sofrimento alheio. Por isso, Ferdinando lembra que, novamente, que a inteligência deve ser bem empregada no bem comum, para fazer o bem para a humanidade, para todos, sem nenhum tipo de discriminação. Mas, infelizmente, e ele tem razão, muitos usam a inteligência como um instrumento de orgulho, perdendo a si mesmos. Mas quem abusa da sua inteligência responde perante a lei divina e deve lembrar que Deus pode nos retirar essa inteligência. Vamos dar aqui um exemplo muito claro em relação a esta existência. Digamos que a pessoa esteja abusando da sua inteligência, da sua intelectualidade, pisando nos outros, desenvolvendo, por exemplo, artefatos para fazer o mal ao próximo. Deus pode colocar um limite nesse mau uso da inteligência. Então, através de um acidente, através de uma doença, pode prostrar essa pessoa, fazer com que ela não consiga mais utilizar a inteligência, porque ela o está fazendo e para apenas promover o mal, a infelicidade. Se isso não acontecer nesta existência, poderá acontecer na próxima, porque esse espírito, ao retornar ao mundo espiritual, pelas portas da morte, vai ter que responder pelo mau uso que fez da inteligência, pelas consequências disso, e possivelmente, em próxima encarnação, virá com algum tipo de transtorno mental, psíquico, justamente para bloquear o uso da sua inteligência e para que ele, então, possa repensar o seu uso e possa aprender, infelizmente, através da dor, a valorizar a inteligência para promover o bem ao próximo. Tudo isso nós estamos, então, aqui entendendo a partir das palavras do Espírito Ferdinando, que compõe o item 13 do capítulo 7, quando ele conversa conosco sobre a missão do homem inteligente. Então, relembrando, a missão do homem inteligente é fazer o bem para todos. Então, é isso que nós aprendemos com o Espiritismo e é, portanto, o que devemos fazer. Semana que vem, no nosso próximo programa, nós vamos, então, abrir o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que tem por título Bem-aventurados os puros de coração. Mas isso é conversa para a semana que vem, no próximo programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora nós vamos passar a palavra a Kai Bar-Schutel. Nós estamos acompanhando o seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, uma publicação da Casa Editora O Clarim, que, aliás,
foi fundada por Caiba Schutel, que também, através dessa editora, fundou o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. Caiba Schutel, entre o final do século XIX e todo o início do século XX, foi um valoroso divulgador do espiritismo, um homem muito voltado para a beneficência, a prática da caridade, e até hoje ele recebe as nossas homenagens de todo o movimento espírita. Nós estamos agora fazendo a segunda parte dessa obra, que é a parte onde ele estuda os ensinos de Jesus. Vamos então agora conhecer esse ensino, que ele intitulou, é o título do capítulo, de Reconhecimento e Gratidão. Na verdade, é uma passagem relativamente famosa, ou pelo menos bem conhecida, do Evangelho, especificamente do Evangelho segundo Lucas. Está lá no capítulo 17, versículos 11 a 19. Vamos a ela. Ao entrar ele, aqui é Jesus, tá? Ao entrar ele numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, logo que os viu, disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou dando glória aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Perguntou Jesus: Não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Essa passagem é muito esclarecedora. Lembrando que este texto foi escrito há mais de 2000 anos. E na época, no mundo então conhecido, especificamente lá na Palestina, né, nós tínhamos o uso dessa terminologia, a doença da lepra, e, portanto, quem pegava essa doença era um leproso. Não se sabiam as causas dessa doença, não se conheciam os tratamentos, nada. Hoje, essa terminologia foi substituída, porque hoje nós conhecemos que é a doença de Hansen. E, portanto, quem tem essa doença é um hanseniano, doença que agora pode ser controlada e curada. Ela tem tratamento. Mas, naquela época, isso era um problema muito sério. Sabia-se que era uma doença contagiosa e, portanto, aqueles que a tinham eram segregados, separados da comunidade. E nós temos aí o caso de 10 que pediram o auxílio de Jesus, e Jesus pediu que eles fossem se apresentar aos sacerdotes do templo, e eles ficaram curados no caminho. Mas daqueles 10, apenas um retornou. Daí a indagação de Jesus: não ficaram limpos os 10? Os 10 não ficaram curados? E somente um veio me agradecer? Onde estão os outros 9? Antes de fazermos um comentário nosso mesmo, vamos passar a palavra a Caiba Schutel, que destacamos uma parte do seu texto, que é uma parte bem importante. Então, passando a palavra a Caiba Schutel, ele nos diz aqui o seguinte, abrindo aspas: reconhecimento e gratidão são as duas expansões da alma humana que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. O reconhecimento é o testemunho da genuidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa. O reconhecimento é princípio inteligente que nos aproxima da verdade. Como ato de discernimento, o reconhecimento pode dar lugar ao bom ou mau juízo que façamos de um objeto ou de uma pessoa. Como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão,
onde aquele chega a seu mais elevado cimo, esta começa a sua espiral, que se eleva ao infinito. O reconhecimento, que é discernimento espiritual, obedece sempre ao estado de espírito do julgador. O reconhecimento, como produto do benefício, é a confissão do bem, pelo bem que o bem nos faz. A gratidão grava a ideia do bem e mantém, pelo autor do benefício, vivo sentimento de carinho. O reconhecimento lembra a ideia do benefício. A gratidão aviva a lembrança do benfeitor. O reconhecimento é um movimento de inteligência variável, como variável é a inteligência em cada ser humano. A gratidão é uma confirmação da razão, sancionada por gesto do coração. Há reconhecimento e há gratidão onde aquele para por não poder continuar o seu caminho. Esta começa, num sulco de luz, a ascensão para a eternidade. Não há virtude mais nobre, por isso mesmo, mais rara, que a gratidão. Ela nos conduz pelo amor e nos eleva a Deus. Muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as que têm gratidão. Fechando aspas, acabamos de ler, então, um trecho do texto de Caibar Schutel, nos falando sobre o reconhecimento e a gratidão a partir desta passagem anotada por Lucas, quando Jesus providenciou a cura de 10 leprosos, mas desses, apenas um voltou para reconhecer, agradecer e demonstrar a sua gratidão ao Mestre. E ele então faz a indagação: onde estão os outros 9? Vamos passar essa lição para hoje, nos nossos dias, quando procuramos os centros espíritas à procura de tratamento espiritual, à procura de consolo e esclarecimento às nossas aflições. E quantas vezes somos atendidos pelos companheiros abnegados, voluntários, representando o espiritismo, que ali estão no centro espírita para nos atender de boa vontade e com toda a fraternidade. E outras vezes, além de recebermos esse auxílio dos próprios encarnados, quantas vezes não recebemos, seja através dos médiuns, seja diretamente pela ação dos espíritos, o benefício que fomos procurar. Infelizmente, muitas dessas pessoas, depois de receberem o benefício para suas aflições, para os seus males, os seus problemas, desaparecem. Não retornam mais. Porque somos muito imediatistas. Vamos lá procurar a cura. Vamos lá procurar um bom conselho. Recebemos. Tudo melhora na nossa vida, esquecemos do centro espírita e do espiritismo. Fazemos orações veementes na hora das dificuldades a Deus, a Jesus, aos anjos, aos bons espíritos, porque estamos em grande sofrimento e rogamos o auxílio. E esse auxílio, quantas e quantas vezes chega. E aí, aliviados, com tudo melhorado, nunca mais oramos. Sequer lembramos de agradecer a Deus pela benesse recebida. Somos muito ingratos. E foi o que aconteceu neste episódio. Um voltou para agradecer. Os outros 9, ao se verem limpos, nem aos sacerdotes chegaram. Foram para a vida. Afinal de contas, eles não estavam mais doentes. Mas Jesus adverte
na sequência aqui desta passagem, na narrativa de Lucas, que os 9 tiveram de volta a doença com o passar do tempo. Portanto, Carl Schutel, ao intitular este tema de reconhecimento e gratidão, tem toda a razão. Precisamos reconhecer as benesses que recebemos nesta existência, porque nem tudo são dores, nem tudo são aflições, e também sermos gratos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos amam e nos auxiliam, gratos por tudo que recebemos nesta existência, para darmos continuidade ao nosso progresso e também pela possibilidade de auxiliar os outros para o progresso comum, o progresso da humanidade. Não esqueçamos de sermos reconhecidos e de sermos gratos. O que não significa que nessa gratidão tenhamos que fazer ao outro alguma coisa de ordem material. Não. Também é importante orar pelo outro, vibrar positivamente pelo outro, estar pronto para ser o ombro amigo do outro e agradecer muito aos amigos espirituais que estão sempre nos auxiliando. Muitas vezes nós nem percebemos, mas essa é a grande verdade e como somos auxiliados para que tenhamos a melhor vida possível aqui na Terra. Muito cuidado com o orgulho e com a ingratidão. Sejamos reconhecidos, porque não fomos criados para a vida de isolamento. Somos dependentes uns dos outros. E é na vida de relação que crescemos nos aprendizados que necessitamos. Mesmo aqui, fazendo um programa através da internet, pela via online, nós dependemos dos outros. Dependemos de quem deixa a internet funcionando bem, da operadora da internet. Dependemos de quem nos fornece aqui as imagens para os slides. Dependemos de Allan Kardec e dos espíritos superiores. Dependemos de Carl Schutel, da editora que produz o livro, e assim por diante. Nós não fazemos as coisas sozinhos. Somos individualidades, mas somos individualidades em progresso. Individualidades não totalmente autônomas, como se não precisássemos de ninguém. Precisamos. E para fazer todo o conteúdo do programa, precisamos estudar, ler, aprender com os outros, tanto através da internet, quanto através dos livros, ou da conversa com este e com aquele sobre os temas que precisamos desenvolver. Sejamos, pois, reconhecidos e gratos por tudo o que temos recebido. Semana que vem, teremos mais uma passagem do Evangelho com os comentários de Carl Schutel, para que possamos, então, crescer no nosso entendimento. Vamos agora à terceira parte do nosso programa, onde estamos acompanhando o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. É um livro em edição digital, disponível pela Amazon com exclusividade, mas que logo, logo estará disponível também no formato impresso. E nós estamos desenvolvendo as cartas de Paulo de Tarso e chegamos hoje na carta a Filemon, que é uma carta bem curta,
carta pequena, e da qual nós vamos destacar o versículo 6 do seu capítulo 1. O versículo já está aí na tela, quando Paulo diz a Filémon: possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Essa é uma carta pouco conhecida. As cartas mais famosas de Paulo são a carta aos Coríntios, aos Romanos e assim por diante. Carta a Filémon. Quem é Filémon? Que carta é essa? Então, antes de estudarmos aqui esse versículo, vamos nos situar historicamente. Filémon fazia parte da comunidade da cidade de Colossos, comunidade fundada por Paulo de Tarso. E Filémon era amigo de Paulo. Paulo, amigo de Filémon. Filémon era um destacado colaborador da comunidade colossense. E podemos depreender, pelo conteúdo das cartas de Paulo de Tarso, que não apenas eles se conheciam, como, pelo menos é o que parece, tanto a esposa quanto o filho de Filémon também haviam se convertido e faziam parte da comunidade de Colossos. Nessa carta, Paulo de Tarso informa a Filémon que estava devolvendo a ele o companheiro Onésimo. Dá para se depreender da carta que Onésimo era um escravo de Filémon na cidade de Colossos. Provavelmente Filémon deveria ser um grego. Ainda com esse nome é o mais provável. E quando Paulo esteve em Colossos, pregando o evangelho, e criou a comunidade cristã, que passou a se reunir na casa de Filémon, que se converteu ao evangelho, Onésimo, seu escravo, também se converteu ao evangelho. E aí, então, Onésimo, provavelmente emancipado, né, liberto por Filémon, Onésimo resolveu, então, ir ao encontro de Paulo, ficar com Paulo, seguir Paulo de perto. Mas Paulo entendeu que Onésimo deveria voltar à comunidade cristã de Colossos, voltar, então, a Filémon, que ele seria importante nessa comunidade. Então, a carta fala de uma série de recomendações a Filémon e afirmando, então, que ele ficasse com Onésimo. Segundo os historiadores, essa carta provavelmente foi escrita ali pelo ano 62, quando Paulo encontrava-se preso em Roma, portanto, aproximadamente 3 anos antes da sua desencarnação, que é datada do ano 65. Pois bem, agora que já sabemos quem é Filémon, o porquê dessa carta, vamos então à compreensão desse versículo que destacamos e que está aí na tela. Nós entendemos, à luz do Espiritismo e do Evangelho, que a generosidade está ligada à bondade, à fraternidade e à solidariedade. Inspirada pela fé nos ensinamentos de Jesus, que nos faz ver a vida do ponto de vista tanto moral quanto espiritual, a generosidade estabelece a paz nas relações interpessoais, estabelece a concórdia nos momentos mais difíceis e estabelece a justiça quando de alguma disputa pelos mais variados motivos. A pessoa generosa não distingue os outros por nenhum motivo. Dá a quem necessita, auxilia a quem sofre, estimula a quem prossegue na jornada. A pessoa generosa é normalmente espontânea, não faz cálculos sobre o que poderá ganhar ou deixar de ganhar com a sua generosidade,
porque, na verdade, nem pensa em recompensas, faz o bem pelo bem. E com o Cristo, nossa generosidade se engrandece. O cristão sabe ouvir, ou pelo menos deveria saber ouvir, com paciência e saber orientar com prudência. Vamos destacar isso. O cristão deve saber ouvir com paciência e deve saber orientar com prudência. E mais, deve saber auxiliar sem ferir e sustentar o próximo sem criticá-lo. Porque é isso que aprendemos com as lições morais do nosso Mestre Jesus. Portanto, no perfeito entendimento do Evangelho, todo aquele que se diz cristão, católico é um cristão, o evangélico é um cristão, o ortodoxo é um cristão, o espírita é um cristão. Então, todo aquele que se diz cristão deve ser exemplo de generosidade, tanto na família quanto na comunidade em que vive. Para deixar claro, generosidade é virtude que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, seja este quem for. Generosidade nos leva a confiar no amparo divino. E aqui nós temos um exemplo marcante, maravilhoso, que fez parte da vida do médico Adolfo Bezerra de Menezes. Ele mesmo, nosso famoso Bezerra de Menezes. Quando em vida, médico na cidade do Rio de Janeiro, ele estava às voltas com um dos seus filhos, muito adoentado, acamado, e ele, por ser médico, estava realizando todo o tratamento. E naquela noite, a situação parecia bem aflitiva. A febre do garoto não cedia de jeito nenhum. Bezerra de Menezes e sua esposa estavam ali, ao pé do leito, quando bateram à porta. Bezerra de Menezes foi atender, retornou ao quarto e disse à esposa: estão me chamando para um atendimento de urgência. Sou médico, não posso deixar de atender. E a esposa, então, diz a ele: mas Bezerra, e o nosso filho? E ele diz: você não confia em Jesus? Eu também confio. E não há médico maior do que Jesus. Vamos agora fazer uma prece para entregar o nosso filho ao maior médico das almas, que é Jesus, e tenhamos confiança. E enquanto ele fica com Jesus, eu vou fazer o atendimento. Fizeram a prece. Bezerra de Menezes sai para aquele atendimento de urgência e quando retorna, claro que preocupado, é a preocupação natural do pai para com o filho doente, ele, assim que entra em casa, é recebido em sorrisos pela esposa. E ela diz assim: não se preocupe, nosso filho melhorou, já não tem mais febre e já está, inclusive, sentado na cama e conversando. Olha que coisa belíssima! Confiança em Deus. E ela pergunta a Bezerra, do atendimento de urgência, como tinha ficado o paciente, e ele disse que o paciente já estava medicado e bem melhor. Então, não podemos perder as oportunidades que se nos apresentam de fazer o bem, de crescer em renúncia e abnegação, pensando primeiro nos outros, assim nos desprendendo paulatinamente de todo o apego à matéria, o que nos trará imenso avanço no progresso moral e espiritual. Se a nossa fé for verdadeira, e não um rótulo bonito para apresentações vazias,
seremos então capazes de fazer todo o bem ao nosso alcance. Com os bons espíritos, não esqueçamos disso, nos auxiliando e trazendo para junto de nós os que necessitam de auxílio. Pois o Evangelho, como bem lembrou Jesus, não é para os sãos, os que já estão equilibrados, os que já estão no campo do bem. O Evangelho é para os doentes da alma, os que ainda não se encontraram. Portanto, estejamos prontos sempre para auxiliar o nosso próximo. Semana que vem, nós vamos iniciar a carta de Paulo de Tarso que ele escreveu aos Hebreus. Eu espero pela sua companhia. Antes de passarmos a palavra a José Herculano Pires, vamos à nossa dica literária espírita. Hoje estamos aqui indicando o livro O Espírito da Verdade, escrito por diversos espíritos e na psicografia de 2 médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira, numa publicação da Federação Espírita Brasileira. Diversos espíritos tratando de diversos temas, todos eles ligados ao Evangelho, e essa é uma obra que, sem nenhuma dúvida, vai nos enriquecer bastante para melhor conhecermos o Espiritismo, o Evangelho e praticar as lições imorredoras da Boa Nova dentro da nossa realidade espiritual de vida. Então está aí a dica, o livro O Espírito da Verdade. Bem, chegamos na última parte do nosso programa, onde cedemos a palavra a José Herculano Pires, que está aí na tela. José Herculano Pires nos deixou mais de 40 livros, foi filósofo, professor, jornalista, palestrante, escritor, teve uma vida assim, maravilhosa, e na década de 1970, durante aproximadamente 3 anos e meio, ele manteve na Rádio Mulher de São Paulo, capital, o programa No Limiar do Amanhã. No final do programa, alguém da equipe pegava o Novo Testamento, não era o Evangelho segundo o Espiritismo, pegava o Novo Testamento, abria, como ele dizia, né, era o Evangelho ao acaso, abria, batia os olhos e lia a passagem. E Herculano Pires, de improviso, fazia então a compreensão daquela passagem evangélica, claro, sempre utilizando a doutrina espírita. Nós estávamos trazendo os áudios que foram recuperados, mas está havendo um problema técnico para a recuperação desses áudios. Então, nós estamos trazendo o texto para fazer a leitura. Então, a palavra, na verdade, não será nossa, mas sim do nosso José Herculano Pires. Então, aberto o Novo Testamento ao acaso, caiu no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Também desde Davi até o exílio em Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio em Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Comenta José Herculano Pires, abrindo aspas, são as palavras desse nosso companheiro. Temos aqui, neste trecho do Evangelho, uma referência bastante importante ao problema das gerações na Terra. Nós vemos que o trecho de Mateus nos fala de Abraão e não de Adão, marcando as gerações sucessivas, porque esse trecho pretende estabelecer a genealogia de Jesus para provar que Jesus era descendente de Davi. Era importante
que Jesus fosse descendente de Davi, porque, de acordo com as profecias, era da descendência de Davi que nasceria o Messias e, portanto, o Cristo. Então, Mateus, neste trecho, procura, dando às sucessivas gerações que vêm desde Abraão, o pai Abraão, até os tempos de Davi, estabelecer a genealogia necessária para mostrar que Jesus era filho de Davi, descendente do rei Davi. Ora, essa descendência de Davi justifica, então, a classificação de Cristo que se deu a Jesus e, portanto, a classificação de Messias, segundo o ponto de vista hebraico. Não temos dúvida de que, se o Evangelho fosse se referir ao problema da descendência humana a partir de Adão, a posição dele seria bem diferente. Ele não poderia fazer toda essa descrição em 14 gerações apenas, sucessivamente de um período para outro. Ele teria de se estender a períodos bastante longos de tempo. E não seria possível isso, porque nem havia os registros necessários a partir de Adão e Eva. Adão e Eva continuam, portanto, em face do Evangelho, e isso aparece muito bem nas epístolas de Paulo, quando ele fala que por um homem, Adão, veio o pecado, e por um homem, Cristo, nos libertamos do pecado, mostra muito bem que se trata de uma concepção judaica, religiosa, que nos oferece, então, a lenda de Adão e Eva como um símbolo da criação do mundo e não precisamente como um fato histórico. Aliás, a Bíblia se divide em fatos históricos, fatos religiosos, profecias e todos os elementos que podem nos fornecer uma compreensão do que foi o mundo judeu, do qual nasceu o cristianismo. Mas, assim como o Sol nasce de uma nebulosa, o Evangelho nasce da nebulosa da Bíblia. Todos aqueles elementos que estão em conflito, em confusão na Bíblia, vêm se definir e esclarecer nas páginas do Evangelho. Da mesma forma que todos os elementos que não estão precisamente esclarecidos no Evangelho, em virtude da incompreensão do homem naquele tempo, vêm se esclarecer nas páginas da codificação espírita, que representa a terceira revelação da lei divina, revelação esta prometida por Jesus. Fechando aspas, estas são, então, as palavras de José Herculano Pires, no seu comentário ao capítulo 1, versículo 17 do Evangelho segundo Mateus. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. O programa vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, a partir das 5 da tarde, em transmissão da web rádio Cristo Consolador, tanto através do Facebook quanto através do YouTube. E os vídeos do programa ficam disponíveis, tanto no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, como também no canal Orientação Espírita. Ao abrir um desses dois canais, basta você ir lá na aba Playlists. É só localizar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade para ter acesso aos vídeos de todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, nesta nossa despedida, desejamos a você muita paz. Paz íntima, que essa paz envolva também a sua família, os seus amigos, a comunidade em que você vive. E que possamos estar juntos semana que vem em mais um encontro
para estudarmos e compreendermos o Evangelho através da doutrina espírita. Nosso agradecimento a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que sempre nos auxiliam. Grande abraço a você e até nosso próximo encontro.